Olá pessoal, me chamo Pedro Cruz e hoje vamos estar dando continuidade ao assunto de integração numérica, regras de trapézio, Simpson e fórmulas repetidas, só que dessa vez vamos estar fazendo um exercício, certo? Para fixação desse conteúdo. Vamos lá. Dada a função abaixo, calcule a regra adequada e n subdivisões, o valor numérico da integral no intervalo de 0 a 2, certo? Então, a gente vai aplicar, porque ele pede para a gente calcular com a regra adequada. Então, assim, a gente que vai supor qual regra a gente vai ter que utilizar, certo? Como que a gente vai fazer a escolha dessa regra, né? Qual regra se encaixa, qual que é a regra adequada? Pelo número de subdivisões, certo? E daí ele fala que faça n, que é o número de subdivisões, igual ao número de letras do seu nome. Como a gente não pode interagir de forma ao vivo, né, instantânea agora, eu fiz duas escolhas, né? Eu escolhi dois nomes para que a gente possa calcular, né, aplicar duas regras diferentes, certo? A função é essa, né? f de x igual a x exponencial de 2x sobre 1 mais 2x, isso tudo ao quadrado, certo? Então vamos lá. A solução analítica eu vou apresentar, né, como eu apresentei nas aulas do conteúdo. Solução analítica a gente consegue calcular dessa forma. Essa função ela já é bem mais difícil que a utilizada nas aulas, certo? E dá bastante trabalho para a gente chegar no valor final, utilizando a solução analítica, né? A gente tem uma integração por partes bem difícil, né? Que a gente precisa simplificar. Então, obviamente, isso aqui não é a solução inteira, aqui é o valor final que a gente chega no valor de 2,4799, certo? Isso pela solução analítica. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse n, que é o número de letras, ser o meu primeiro nome, certo? Que é Pedro. Pedro tem 5 letras, logo o n vai ser igual a 5. Como esse n ele é ímpar, esse 5 ele é ímpar, a gente não pode utilizar a regra de Simpson repetida, porque das regras para Simpson repetida é que o valor de subintervalo seja par. Então, como esse n é igual a 5, a gente não pode utilizar a regra de Simpson repetida, somente a regra do trapézio repetida, certo? E como a gente tem um número de subintervalos maior que 1, a gente não pode simplesmente usar a regra do trapézio simples, certo? Porque a regra do trapézio simples ela precisa de um n igual a 1, né? Que é uma reta com dois pontos. Então vamos lá. Lembrando qual que é a regra do trapézio repetida, né? A gente tem aqui que é h sobre 2 de f de x0 mais o somatório dos valores intermediários multiplicados por 2 mais f de x final, né? F de xn. Para o valor do h, a gente vai ter que vai ser o valor final menos o valor inicial sobre o número de subintervalos, que é o n, certo? Que, sendo h a distância, né, entre cada um dos pontos. E xi, né, que é o valor de cada um dos pontos, a gente pode encontrar, certo? Pegando o valor anterior conhecido e somando ao valor de h. Então, se a gente tem um valor que a gente conhece, por exemplo, de x0, a gente vai somar com o h e a gente encontra o próximo valor e assim sucessivamente. Bem, vamos lá. O intervalo foi dado e o n a gente já tem, que é 5, certo? Utilizando a regra do trapézio repetida, se o n é igual a 5, a gente vai ter 5 subintervalos. Sendo assim, vão ser 6 pontos, certo? 6 pontos para a integração, essa integração numérica. Primeiramente, vamos calcular o h, certo?
a gente tem que o x final menos o x inicial sobre o número de subintervalos, que é 5. Então, a gente tem que o valor de h é 2 sobre 5. O valor do ponto inicial a gente já tem aqui, que é 0. E o valor do ponto final é 2, né? A gente já tem aqui. Mas os intermediários a gente tem que calcular. Bem, como foi explicado na última aula, a gente vai pegar o valor anterior de x e somar com o valor de h, certo? Então, a gente tem x0 mais h, a gente vai obter o valor de x1. E assim sucessivamente. O valor de x2 a gente vai encontrar somando o valor de x1 mais o h. O valor de x3 a gente vai encontrar somando o valor de x2 com o h. O valor de x4 a gente encontra somando o valor de x3 com o h. E assim a gente chega no valor final. É interessante a gente fazer também o cálculo desse último x para a gente conferir, né, como eu falei, se os cálculos dos valores intermediários foram feitos de forma correta. Então, se a gente chegar no valor final que a gente estava esperando, os cálculos estão corretos, certo? Vamos lá. Bem, utilizando a formulação da regra do trapézio repetido. Como eu falei, a gente vai ter 6 pontos, então vai ser do x0 ao x5. Aplicando os valores que a gente encontrou anteriormente em cada um dos x, né? x0, x1, x2, x3, x4 e x5. O x0, né, que é o valor inicial, é 0. E o x5, né, que é o valor final, é 2. E a gente tem os valores intermediários somados por 2, né, ou multiplicados por 2 e somados. Bem, fazendo o x, né, assumir esses valores que a gente encontrou, né, é um cálculo bem interessante, a gente vai chegar no valor de 2,5657, que comparado à solução analítica, a gente percebe que tem uma diferença de 0,0858. Então, é uma diferença que não é tão grande, certo? Uma diferença de, vamos dizer que é de 0,8%. Então, é bem pequena essa diferença entre a solução analítica e a solução numérica, certo? Bem, como eu falei, como a gente não pode interagir assim de forma instantânea, eu vou fazer a escolha de outro nome, né? Dessa vez eu vou utilizar o meu último nome, que é o Cruz. E o Cruz ele tem 4 letras, né? Então o N vai ser igual a 4. Utilizando a mesma função, no mesmo intervalo, agora fazendo um N igual a 4. Um N par, então a gente pode utilizar a regra de Simpson repetida, certo? A gente pode notar que o N, dessa vez, ele é menor do que o anterior. Então, pode ser que a gente não tenha um valor tão próximo, né, quanto a do trapézio repetida, né? Mesmo sendo a comparação entre Simpson e trapézio. Mas vamos lá. A gente tem a formulação aqui da regra de Simpson repetida, que foi vista anteriormente, né, na aula passada. Como eu falei, ela só pode ser aplicada quando o número de subdivisões, né, de subintervalos, for par. Bem, vamos lá. Vamos primeiro encontrar o parâmetro h, né, que vai ser o valor final do ponto final menos o valor inicial sobre o valor de subintervalos, certo? Dessa vez o valor de subintervalos é 4, então a gente vai encontrar um valor de h de 1 sobre 2. Fazendo da mesma forma que a gente fez na regra do trapézio repetida, a gente vai calcular os valores intermediários, certo? E o valor final, que a gente já sabe que é 2, a gente vai encontrar e confirmar que esses cálculos do x3, x2 e x1 estão corretos. Bem, a gente tendo a formulação aqui e fazendo o x0, x1, x2, x3, x4, assumir os valores que a gente encontrou, assim como o valor de h, que é 1 sobre 2. Bem, fazendo o x assumir esses valores, a gente vai chegar nesse cálculo, onde o valor
que a gente vai encontrar vai ser 2,9802. E aí a gente faz a comparação, né, entre a regra de Simpson, né, repetida e a solução analítica, né? Então a gente tem a solução numérica e a solução analítica, a gente percebe que tem uma diferença maior do que a regra do trapézio repetida. Por quê? Porque a gente também tem um número de pontos que é menor, né? Porque os subintervalos, o número de subintervalos ele é menor. 4 nesse caso, e na regra do trapézio foi de 5. Como a gente pode ver o que eu havia falado. Entre a regra do trapézio repetida e a regra de Simpson repetida, a gente tem uma diferença, só que a regra de Simpson a gente utilizou o número de subintervalos menor em comparação com a do trapézio repetida. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E muito obrigado e até a próxima.